Olá pessoal, eu sou o Jordão Almeida e hoje a gente vai fazer o primeiro episódio do podcast da Use, né? A Use é uma empresa que trabalha com ferramentas para usinagem e esse podcast é sobre usinagem, sobre tecnologia, sobre indústria 4.0, sobre qual é tudo que tem em volta da usinagem. E aí estamos começando nesse primeiro episódio. As primeiras pessoas convidadas aí são pessoas importantes aí no mundo da usinagem. Então, vou apresentar primeiro o Cláudio Camacho, diretor da Sandvik Corman, o vice-presidente da Sandvik Corman América do Sul. Depois ele se apresenta também. O Marcelo Melo, gerente da Sandvik Corman. E o Ailton, diretor da Ailtus Ferramentas para Usinagem. É isso? Então, Camacho, fala um pouquinho de você, né? Quem é o Camacho? Qual é a história dele com a Sandvik Corman? Quem é a Sandvik Corman, né? E essa é a ideia. Bom, primeiro é um prazer estar aqui com vocês. Vocês sabem da admiração que eu tenho, né, pelo trabalho que vocês fazem desde sempre. Meu nome é Cláudio Camacho, Cláudio José Camacho. Sou responsável pela Corman da América do Sul. Estou trabalhando na Corman já tem 43 anos, né? Entrei como técnico e tive a oportunidade de passar em várias áreas dentro da Sandvik Corman. Para mim é um prazer enorme estar aqui. Eu tenho o prazer de fazer parte dessa história e para mim é um dia assim muito especial estar fazendo esse primeiro podcast. Legal. O Marcelo Melo, gerente da Sandvik Corman. Olá, obrigado pelo convite, né? Tenho 33 anos de Sandvik, sou um gerente regional, né, que cuida hoje especificamente dessa região da Use, onde a Use representa alguns estados aqui no Brasil, né, 11, né, especificamente, né. Tá legal, super legal estar aqui hoje, né, mostrando essa tecnologia, fazendo o primeiro podcast meu, né. Tenho 33 anos de Sandvik, né, dentro dessa jornada, estamos acho que 9 anos juntos, né, aqui dentro, né, como gerente regional aqui, né, do atendimento de vocês. E é um prazer estar aqui para a gente bater um papo e discutir um pouco sobre usinagem, futuro, o que a gente pensa um pouquinho do mercado. Então, vai ser uma experiência legal. Legal. O Ailton, mineiro. Quem que é o Ailton aí nesse... Meu nome é Ailton Almeida. Eu trabalhei 18 anos na Sandvik, dos anos 70 até 88. E estou aqui no Espírito Santo já há 36 anos. O Camacho, quando eu fui pedir para ele vir aqui, falou: "Você está doido, mineiro? Você está muito bem na Sandvik, para que uma aventura desta?" Aí tentamos essa aventura, estamos aí fazendo um trabalho, já estou meio aposentado, mais aposentado que trabalhando. Hoje estamos aqui mais prestigiando. E é um prazer poder, o Camacho, desde 88, poder voltar aqui nos anos 20 e 24, 36 anos depois, voltou diversas vezes, né? E a gente poder ir trabalhando com bastante harmonia, em conjunto, sempre num ambiente muito, muito, muito bom, graças a Deus. Eu gostaria de complementar isso daí, né? Porque quando a gente fala assim do mineiro, né, do Ailton, a gente tem a liberdade, né, tem a amizade de falar do mineiro, né, do Ailton como mineiro. Essa história é verdade, né? Porque realmente, né, a gente tinha uma oportunidade no estado aqui, né, do Espírito Santo. A gente tinha só um representante distribuidor aqui que não tinha dado muito certo na época, porque várias questões. E aí chega um dia à tarde, lá um mineiro aparece na minha sala e falando: "Olha, Camacho, eu quero ir para o Espírito Santo ser vendedor." E ele trabalhava na área de qualidade da Sandvik. Na fábrica? Na fábrica. Ele era o responsável pela toda a parte de qualidade, né, que a gente tinha lá. Falei: "Mineiro, você tá doido, cara, você não entende nada de vendas, o que você vai fazer lá?" A gente tinha também, já naquele tempo tinha liberdade, e ele falou: "Não, vamos lá, dá essa oportunidade para mim que nós vamos fazer o negócio virar." E a gente acabou, né, fazendo essa parceria. E assim, né, eu tenho o privilégio de estar aqui hoje e dizer que, olha, menino, deu certo, você tinha razão. Graças né? a Deus. Porque além de ser um distribuidor nosso, né, um dos maiores distribuidores nossos,
vocês passaram a ser referência pelo trabalho que vocês fazem, que daqui a pouco a gente vai falar um pouco mais. Mas, só contando um pouquinho da história, parabéns, porque deu certo. Muito obrigado, não? E estamos juntos e sempre trabalhando com muita harmonia, transparência e muita confiança mútua, né? Que é o mais importante. Trabalhamos com o Marcelo, como ele falou, quase 10 anos já, também com muita harmonia, parceria, né? Com sinceridade, com confiança, que é o mais bonito da relação, entendeu? Isso aí. Então, eu sou o Jordan Almeida também. Então, como se vê a Ailtools, né? Ailton Ferramentas, daí vem o nome, Ailtools. É uma empresa familiar, o Ailton é meu pai, né? E quando ele quando ele entrou na Sandvik, eu não tinha nascido, né? Ele entrou em 1970 e eu nasci em 1981. Então, quando ele veio para o Espírito Santo, com a família, eu tinha 7 anos. O meu irmão mais velho tinha 11 anos, né? Então, a empresa era dentro de casa, então ele alugou um apartamento, tinham 3 crianças na família, o meu tio que foi criado comigo também, irmão da minha mãe, então um quarto ficava eu e meu tio, um quarto ficava o meu irmão e na sala era a Ailtools. Então o Espírito Santo é um lugar privilegiado de praias, né? É um estado inteiro banhado pelo mar, então a sede é em Vila Velha e na Praia da Costa. Então, para que a gente também, criança, não ficasse atrapalhando no dia a dia ali o trabalho, a gente ficava na praia quase que o dia inteiro, brincando. Delícia, hein? Né? Não aprenderam a jogar bola, mas brincava, né? Exatamente. Infância boa, né? Infância boa. Na época que as crianças estavam brincando na rua, ainda brincam, mas na época a gente morava perto, então minha mãe conseguia ver a gente da praia, né? Da janela. Então a gente ficava na bagunça ali, vai brincar, que é melhor. Então, dos 7 anos até os 22, 23 anos, eu não pensava em trabalhar na Ailtools, né? Depois a gente foi estudando, né? Os 7, fiz escola técnica, entrei na escola técnica, fiz uma parte de mecânica, mas não terminei o curso técnico mecânico. Entrei na engenharia mecânica, aí sim, fiz engenharia mecânica e ao mesmo tempo fiz faculdade de marketing. Então fazia engenharia de noite e fazia engenharia de dia e fazia curso técnico meio ambiente. Eu larguei o curso técnico meio mecânico e fui fazer técnico ambiental, que era o futuro, né? Ainda né? Hoje a parte ambiental... Então eu sou formado técnico em meio ambiente. Depois que eu terminei o técnico em meio ambiente, eu fui fazer marketing. Então fazia engenharia, fiz marketing. E só depois disso, quando eu me formei, meu irmão mais velho, ele fez engenharia mecânica também, mas ele decidiu não ficar na área, né? Ele foi para outra área, para a área de economia, fez mestrado em economia e virou economista, né? Fez concurso e seguiu essa carreira. E eu fui decidir, porque trabalhar numa empresa familiar é sempre um desafio, né? Então, fui fazer mestrado em engenharia mecânica e iniciar o trabalho da Ailtools em 2004. Aí, em 2004... paralelamente, fazendo mestrado em engenharia e fazendo parte da Ailtools, a gente saiu de casa. Então, 18 anos depois que a Ailtools nasceu, é que a gente foi sair do apartamento. Nesse meio tempo, a gente mudou de apartamento. A Ailtools foi para uma outra casa, um outro apartamento, que aí já tinha um quarto maior, que era a empresa num quarto. Mas continuou sendo um quarto de um filho, outro quarto de outro filho, um quarto dos pais, e a empresa era dentro de casa. E foi assim por muitos anos, como são muitas empresas no Brasil também, que nascem, e até no mundo, né? As empresas nascem nas garagens. E aí, em 2004, a gente se formou, a gente veio para um escritório, e aí eu comecei a trabalhar com vendas na Ailtools, 2004, aí aprendi a ser vendedor em 2004, mas eu já tinha feito marketing e vendas, então meus colegas de marketing e vendas eram super vendedores. Um vendia bala, outro vendia leite, outro vendia calça jeans, outro vendia granito. Aí a gente saía e eles me ensinavam. E aí eu entendi que venda, quem é vendedor tem que vender. Tem que vender. Né? E aí, como eu comecei, ainda falava assim, já tinha uma carteira de cliente de 18 anos, né? Já existia um trabalho prévio de 18 anos. Eu falei, será que eu estou vendendo porque estou vendendo ou porque eu estou
já existia carteira. Aí ainda, de vez em quando, eu comprava ingresso para vender na porta do show, para ver se eu sabia vender, ou saía com o colega para vender outras coisas, e peguei outras coisas para vender. Então, no meio tempo, com o Corman, aí o TUS trabalhou com a Siemens PLM, então a gente falava de CAD/CAM, então a gente falou, vamos vender CAD/CAM para entender se eu vendo outro produto e para um produto que agregasse conhecimento também. Então vendemos durante 6 anos, mais ou menos, NX, Solid Edge, produtos da Siemens, foi uma experiência maravilhosa. Nesse período também fomos representantes da DMG, Deckel Marron, ou DMG Morisseik, né? Que hoje é DMG Mori, e vendemos... não existiam essas máquinas no Espírito Santo, então vendemos tônico fermentacionado, foi a primeira do Espírito Santo que a gente que vendeu. Centro de usinagem 5 eixos foi a gente que vendeu o primeiro. Então, nesse período de 7 anos na DMG, a gente vendeu algumas máquinas e aprendemos a vender outros produtos que não fossem Corman, porque na Corman a gente já tinha uma tradição que veio do Ailton, que estava aí há 18 anos. Fomos ficando, fomos dando certo, a Ailtus foi crescendo, a Sandvik confiou outras áreas, além do Espírito Santo para a Ailtus, áreas maiores que o Espírito Santo, como o Centro-Oeste, Goiás, Mato Grosso do Sul, o Tocantins faz parte também, o Distrito Federal e o Triângulo Mineiro. Então são uma região grande, onde é forte no Brasil, que é a região do agronegócio. Então é uma região que o Brasil é forte, muito forte realmente, né? E depois a Sandvik designou uma parte do Nordeste também, com Pernambuco, Paraíba, Alagoas, isso aí, algumas outras regiões também, e estamos fazendo esse trabalho aí. Já agora a Ailtus já tem 36 anos e eu estou aí já há 20 anos, estamos 2004 para 2024, há 20 anos na Ailtus, né, fazendo isso daí. Eu acho que, só complementando o que você falou, o grande sucesso, né, que a Ailtus teve desde a sua base, desde o início, foi um trabalho de base técnica, né? Porque o Ailton, quando veio para cá, né, não tinha todos os recursos, né, no estado que tem hoje. Então, a experiência técnica dele, acumulada durante o período que ele trabalhou na Corman, ajudou muito a trazer esse desenvolvimento na área de ferramentas, desenvolvimento técnico, né? Eu acho que a continuidade desse trabalho, né, que depois você também fazendo parte, e hoje é um dos pontos fortes da Ailtus, é o que ajuda, né, a manter essa liderança no mercado e vamos dizer, essa posição dentro do ranking dos distribuidores da Sandvik. É uma base de trabalho excelente, né, que, como eu disse aqui, né, é um prazer para mim dizer que é uma das referências que a gente tem hoje. Eu não tive a mesma sorte do Camacho, que está aos 36 anos aqui com vocês, né? Por coincidência, é verdade. Apesar de eu ter 33 anos de Sandvik. Era um garoto de 29 anos quando veio aqui pela primeira vez. Solteiro, galera? Não. Já era casado, né? Mas eu posso ter o privilégio nesses últimos 9 anos, né, de Ailtus, ela transformar essa parte técnica, né, de vocês, né, a base técnica, né, a gente sempre tem que ter um alicerce, e se transformar esses 9 anos na inovação. Então eu vivi esses 9 anos de inovação, né, desde que eu cheguei até hoje, que está isso, né? Então hoje é um dos distribuidores que tem a maior inovação dentro da nossa cadeia de distribuição, né? E tem feito história dentro disso. Dentro desses 9 anos foram 4 prêmios de melhor distribuidor, né, dentro da Sandvik. Isso é uma coisa dentro dos 9, dentro dos no 9. No total temos 5 prêmios. Tem 5 prêmios, né? Então eu participei de 4. Então isso é uma coisa muito legal, né? Porque mostra que se tem um alicerce e você consegue agora colocar inovação dentro desse alicerce, aí você está caminhando para o futuro, né? Um futuro que você faz um investimento e que você começa a colher frutos desse investimento, né? Então, assim, é uma coisa, uma estratégia que o Camacho montou junto com a gente, né? De você ter um distribuidor atendendo 11 estados, né? Então, assim, sem uma equipe em cada estado, né? Então, isso é uma coisa inovadora para o mercado, é uma coisa que serve como business case para outras redes de distribuição nossa, e é um fator de sucesso de vocês, eu acredito, né? Então,
tem uma luta gigante, né? Não é fácil. O trabalho né? É árduo. É dinâmico. É então dinâmico. Não é, mas é um trabalho mais que você tático, consegue né? colher frutos. Sim. Eu acho que um dos segredos é você também reinvestir Sim. esse dinheiro dentro da própria distribuição. Exatamente. Né? Pensando no no futuro. futuro, né? E de novo, né? Eu acho assim, só acrescentando com o que você falou, assim, não que a gente não esteja presente nos mercados, é que a gente está presente de uma forma diferente. Sim, isso é verdade. Né? Então, quando a gente optou por essa mudança e essa experiência, na verdade, é que os tempos também mudaram. Sim. E a gente tem que continuar dando assistência, dar o serviço para os nossos clientes, independente de onde a gente esteja. Né? Então, o importante é estar com o cliente quando ele precisa. Se for presencial, ou se for virtual, ou se for qualquer forma de atendimento, eu acho que é importante estar junto dele na hora que ele precisa. Hoje a Youtus nasceu no Espírito Santo, mas a gente não fala nem de onde é mais, porque a gente é das regiões que a gente está. Então, o fato de ter um escritório e um CD dentro, um centro de distribuição dentro do Espírito Santo, é uma questão também logística, né? Mas a gente está dentro de cada estado do nosso cliente. Então, a Youtus não está mais no Espírito Santo, né? Coincidência do escritório estar aqui, está no Espírito Santo, e o estoque está no Espírito Santo, porque também logisticamente do Espírito Santo a gente consegue mandar em até 24 horas para a maioria das capitais que a gente atende, até em 40 horas para as grandes cidades e em prazo curto para as cidades mais periféricas. Então a gente está em Pernambuco, a gente tem gente local em Pernambuco, a gente está no Centro-Oeste, girando, visitando os clientes do Centro-Oeste, né? Mato Grosso, Goiás, né? Em Goiânia tem uma indústria forte, metal mecânica voltada para o agronegócio. Então, a gente era do Espírito Santo, que a gente ficou muitos anos aqui, mas agora a gente é dos 11 estados que a gente atende. A gente considera assim. Outra coisa que eu sempre senti assim, no trabalho, harmonia. Né? Se você trabalha em harmonia, em conjunto, não tem disputa. Eu sei mais do que você. Acho que o segredo também está aí. Né? Você desenvolve, opa, errou, tá bom. Não sem comentário, acertou, parabéns. E sempre com harmonia, confiança, e sem cobrança, sem disputa. Isso é muito positivo. Então aqui não existe disputa eu com o Jordão, não existe disputa com a Eleusa. Né? Eu tenho um caso da Eleusa muito interessante. Você esteve aqui uns 10 anos atrás, junto com o Gustavo, e falou, olha, há uma possibilidade de uma redução de 80% da Zeno. Não sei se você lembra disso aí. Vai mudar muita coisa no Brasil, e a Eleusa assustou. Mas como é que vamos fazer? Então, se vai cair 80%, só vendo 100, vai vender 20 mil, não vai para tratar da família. Então, meu filho precisa estudar. O que eu preciso fazer? Você perguntou. Aí, já fez mestrado, tem que fazer, não doutorado. Eu falei, deixa comigo. Então, aí também mudou de patamar. Você entendeu? Toda vez que você faz uma engenharia, faz um mestrado, um doutorado, você está mudando de patamar, de conhecimento, de inovação e visão das coisas. Então isso ajudou muito, o alerta, vai cair. Não caiu, mas porque também foi feito algo para não cair. Se cruzasse o braço, era muito mais fácil. A gente falou da história, mas a questão até falar qual é a previsão do futuro da usinagem, né? Sim. Então a gente chegou, esse futuro chegou, isso era lá atrás, esse futuro chegou, que os carros agora são elétricos. Sim, Né? sim. Os carros que tinham muita usinagem para fazer o motor de ferro fundido, fazer motor de ferro fundido vermicular, hoje se usina muito menos peças, né? E material, se consome muito menos nas novas tecnologias automobilísticas e outras. Como é que virou isso daí para a Sandvik Quorum, essa previsão mundial de diminuição de consumo de não sei se era uma previsão mesmo, mas existia alguma coisa assim, né? Não sei, 10 anos atrás, não sei como é que virou hoje. Então, só também falando um pouquinho, comentando sobre o que você falou, e depois voltando à tua pergunta, né? A Sandvik Quorum é uma empresa que ela é líder mundial porque ela investe em tecnologia,
ela investe em pesquisa e desenvolvimento, a gente lança 2.000 produtos novos por dia, tem 1.700 patentes. Se você hoje considerar os catálogos digitais, os programas de CAD, CAM, a gente está sempre na vanguarda de tecnologia. Então, se a gente não tem um distribuidor que acompanha o nosso desenvolvimento com a tecnologia, com a aplicação de tudo isso que a gente desenvolve, a gente perde o mercado. Então, quando você falou do mestrado, do doutorado, é realmente porque a gente começa a aproveitar ao máximo o que a Sandvik Coromant pode oferecer. Exatamente. Então, aqueles distribuidores ou aqueles vendedores ou aqueles técnicos que se destacam mais são aqueles que usam a tecnologia que a Sandvik coloca à disposição. A seu favor. Então, por isso que o estudo, o entendimento, a leitura dos catálogos, dos manuais é muito importante, porque a gente tem certeza que vocês vão tirar o máximo de proveito daquela tecnologia que está disponível, né? E quando a gente fala do futuro, que você falou do futuro que chegou, né? Hoje a gente está discutindo muito sobre os carros elétricos. E o carro elétrico realmente ele vai diminuir a usinagem em si mais de 50%, né? Porém, o que a gente acredita aqui no Brasil, né? A gente tem uma tecnologia de etanol que é muito, muito competitiva comparado com o carro elétrico. E a gente tem uma geração de energia limpa no Brasil. Então a gente acredita que sim, vai ter um efeito dos carros elétricos no Brasil, mas o etanol ele vai continuar por um bom tempo ainda disputando esse mercado. E assim, com as tecnologias que a gente lança todo ano, a gente espera que cada vez mais a gente ganhe mais mercado. A gente quer compensar essa redução no processo de usinagem com a introdução dos novos produtos, onde o nosso cliente vai ganhar em produtividade, vai ganhar em competitividade, e a gente, né, ganhando mais com competitividade, vai aumentar a nossa fatia de mercado. Então a gente acredita que tem um mercado para buscar, a gente lança produtos para isso e a gente tem gente capacitada para isso. E esse advento, né, dessa tecnologia, né, só automotivo, você lembra que parte do nosso faturamento vem do automotivo, né? Mas tem muita coisa ainda que estão mudando de tecnologia, né? Novos aços, novas ligas, novos tipos de material. E isso faz com que a Sandvik também olhe e tenha uma visão mais perspectiva do futuro, né? Porque o futuro chegou hoje para a gente que está discutindo há 30 anos usinagem. Eu, no meu caso, há 33 anos, sim, mas vocês estão há mais tempo discutindo usinagem. Mas o futuro também, a gente está planejando já o futuro para daqui 5 anos, para daqui 10 anos, né? Porque se você não pensar esse futuro, que ele é tão rápido e a velocidade dele é muito maior do que a cada ano que passa, né? Você tem que estar preparado para aquilo que está vindo, né? E se você não tiver essa preparação através do conhecimento, através do estudo, da análise, isso fica mais difícil. Você tem mais dificuldade para que isso aconteça de uma maneira mais natural e orgânica, né? Eu vi que a gente está vendo e implementando tudo que a Sandvik tem de tecnologia em fixação, que são a parte dos Corochucks, 930, 970, a parte de fixação com hidráulico, com fulcrum, o Synchroflex, a parte de coromil dura, que é fresamento. Isso a Sandvik, a gente é uma empresa que a cada 6 meses lança tantos 1000 produtos há muitos anos, né? Sim. Mas o futuro que chegou, eu vi um dia aí que no Fórum Mundial, Econômico Mundial, a Sandvik foi citada como um exemplo de aplicação de tecnologia na indústria 4.0. E a indústria 4.0 não é, já estamos falando da 5.0. Então a 4.0 é o presente, né? Aquele futuro que é o presente. Então o que a Sandvik tem de tecnologia dentro da indústria 4.0 que se aplica imediatamente aos clientes que existem tanto na região que a Iltus atende, quanto nas outras regiões, que é o Brasil, né? Sandvik Coromant Brasil, que o cliente fala assim, pô, eu quero chegar nesse presente que tá conectado, tá na indústria 4.0. O que a Sandvik tem de tecnologia voltada para o mundo da usinagem, que é a aplicação da indústria 4.0 hoje? Acho melhor a gente fazer outro podcast, calma aí. Só sobre a indústria 4.0 e tendências de mercado. Eu posso falar um pedaço que você falou. Pode.
Então, a gente está falando da indústria 4.0, da era digital e de novas tecnologias. O que a gente consegue, o que a gente já faz do imediato, no presente, a primeira coisa da usinagem 4.0 é você ganhar em competitividade, você ganhar em produtividade, você evitar desperdícios, você aproveitar o máximo de sua capacidade produtiva, você não ter a capacidade ociosa. Então, para que a gente tenha uma indústria conectada, a gente precisa fazer o trabalho de base, que é tudo isso que eu falei. Você ganha com os processos que você tem e introduz as novas tecnologias. E aí você já está no caminho da 4.0. E depois eu vou falar um pouquinho também que isso tudo faz parte da manufatura saudável, que a gente está discutindo, falando muito sobre isso, globalmente. Então, a partir do momento que você tem essas introduções que você pode fazer agora, e você precisa fazer para sobreviver, aí você tem também a introdução da parte digital, das ferramentas digitais que a Coroman tem para oferecer. Eu vou deixar para você. Quais são elas? Então, eu vou falar assim, fazer só um comentário, quando a gente fala de indústria 4.0, muita gente tem medo disso, isso não é para mim. Eu não estou preparado para isso, E quando você fala isso em uma escala maior de mercado e você começa a olhar os seus custos, não custa nada. Tem muitas coisas que você já faz dentro dessa base, Talvez o termo usar a indústria 4.0, a quarta fase da indústria industrial, agora está indo para a quinta, mas são coisas que muita gente já faz, essa base de dados, e aí você só digitaliza essa informação, A gente busca muito hoje. Os dados são as novas informações, Mas para você buscar os dados... O dado é o petróleo agora. Para você buscar esses dados, você precisa ter uma base, A sua empresa precisa estar preparada com toda a tecnologia, Uma rede conectada, você precisa ter toda a base sua de processos bem definida, E você começar a analisar isso. Aí dentro dessas características, onde a Sandvik trabalha hoje, não é só na usinagem. Hoje eu posso dizer assim com maior certeza, a Sandvik não é uma empresa só de usinagem, mas é uma empresa de soluções para usinagem, Ela trabalha na fase inteira do processo, Então antigamente quando você falava assim, a Sandvik vamos pensar só no insertinho no processo. Sim. Não, eu não quero trabalhar só no inserto do processo, eu quero te ajudar a preparar o processo, fazer bem feito a primeira fase do processo, fazer o processo e depois fazer o controle desse processo. Soluções de manufatura. Isso, soluções de manufatura, bem colocado, Camacho. E dentro dessas perspectivas, a gente tem vários softwares, várias empresas que a Sandvik adquiriu nesses últimos anos, e essas empresas têm feito com que a gente mude a maneira de nós vendermos, Então hoje, quando você tem um approach diretamente com o cliente da gente, a gente não vai falar sobre inserto. Tem muitas palestras que eu faço, que eu não falo nem sobre ferramenta. Eu falo de valor, de custo de produção na cadeia, de como você se transformar numa empresa mais competitiva dentro do cenário que você está. Que essa é a busca, de todos os mercados no mundo que você olha, é você ser uma empresa mais competitiva para fazer o país ser competitivo. Então, quando a gente olha o Brasil, nos relatórios que a gente vê do governo federal, o Brasil ainda é um país que precisa de competitividade. Você tem alguns segmentos, empresas extremamente competitivas, o agronegócio é um desses, Mas como transformar isso para a indústria, Então, assim, tem soluções como o Machine Insight, que é uma solução para você conectar a sua máquina dentro de uma rede, você verificar através de eficiência, qual a eficiência do equipamento que você está tendo. Você pode até falar um pouquinho mais do Machine Insight, que nesse momento eu vou mostrar para o público um pouquinho lá das telas e tal. Tá. O que ele faz e o que os clientes que têm o Machine Insights ganharam com isso? O que a gente tem de uma experiência, hoje a gente tem um hub, colocado dentro do mercado, que vários clientes podem ir visitar isso. Temos um centro tecnológico em Jundiaí, maravilhoso, onde você pode ver essas soluções em loco também. Mas hoje, o maior ganho que você tem hoje do site Machine Insight, do software Machine Insight, é você colocar ele dentro do seu equipamento. Não tem nenhum tipo, você não pede garantia do equipamento, Então ele vai pegar todas as informações de um PLC da máquina, que essas informações ela pode ser de 1.500 a 2.000 informações. A gente transforma essas informações, traz uma leitura do MT Connect e transforma isso no dashboard. Então você tem coisas que você vai medir a eficiência do seu equipamento. Então eu comprei um equipamento, logicamente você não consegue ter 100% da eficiência do equipamento, Porque você tem perdas, você não trabalha 100% do dia, mas você começa a olhar através da análise, da gravação da usinagem, quais são os seus fatores, que estão acontecendo da sua produção,
que fazem com que a sua máquina não seja eficiente. Desde uma parada de máquina, de manutenção, ou desde um problema com o fuso, né, da máquina que está sobreaquecido, ou desde o operador que trabalha com potenciômetro reduzido, em vez de trabalhar 100% da eficiência da máquina, trabalha com 80%. E aí você começa, através de análise de dados, verificar o porquê seu equipamento não está eficiente. Então, assim, um grande exemplo que as nossas fábricas todas no mundo utilizam o Machine Site é você começar a olhar por que o operador está trabalhando com potenciômetro reduzido. E aí verificar que talvez esse operador precisa de um treinamento. É a cultura, né? O cara tem medo, né? diminuir, Tem medo de diminuir, avanço. fazer trombar na máquina. Então, essa é uma das soluções digitais. Outra solução é focada em logística, né? Temos um software chamado ToSupply, que faz a sua logística, que pode ser conectado a uma vending machine, né? A vending machine, para quem não conhece, é um sistema, né, eletrônico de armazenamento de ferramentas, que você retira a sua ferramenta através de uma requisição biométrica ou um cartão, né, e faz com que você consiga controlar o seu custo. Para onde está sendo requisitada a ferramenta, qual é a máquina, qual é o centro de custo, porque um turno A requisita mais ferramentas de um turno B se você tem uma produção em massa. Então faz com que você comece a ter o controle de dados, né? E você já tem esse controle hoje, se você não tiver isso na sua empresa, mas é de uma forma que você toma a decisão não online, você toma a decisão passada. Por que eu estourei meu budget? Porque eu gastei mais ferramenta do que eu previsto nesse processo. Hoje você já faz isso. A diferença é que você vai digitalizar esse processo e na digitalização desse processo você vai começar a tomar a decisão antecipada. Então, antes de eu estourar meu budget, eu vou saber que eu estou gastando mais daquilo que eu previ para esse mês. Então, são duas soluções que estão no mercado, que podem ser mostradas a qualquer momento, né? Através de uma palestra, através de um relacionamento, e podem ser testadas, né? E são soluções baratas quando você compara, né? Qual é o meu custo da hora máquina para eu estar parado com a máquina, ou em detrimento de que eu tenho um software para me resolver esse problema. Então, são soluções que são acessíveis hoje, porque o mercado está em expansão e quanto mais aplicações você tiver disso, você consegue reduzir esse custo desse processo. Então, acho que são coisas interessantes. Falou da indústria 4.0 que baseada em dados. Eu acho que esses são dois exemplos. Dois exemplos, temos muito mais. Que a gente pode usar do Machine Site, que extrai os dados do seu PLC, né? Sim. E te oferece os relatórios para você tomar decisão baseada em dados. Né? O ToSupply, que também faz a administração das ferramentas baseada em dados. Mas, além disso, eu acho que tem ferramentas importantes que estão disponíveis no mercado, que são importantíssimas para uma indústria digitalizada. A gente tem os catálogos eletrônicos Perfeito. disponíveis, a gente tem todas as ferramentas, ninguém precisa ficar buscando ferramentas de outros lugares, tem no nosso catálogo, o Guide, o Library, que são ferramentas digitais que te ajudam, como a gente falou, na manufatura, desde o processo, né, o planejamento e processo. Então ele facilita a vida na hora de fazer uma programação CNC, que pode trazer vantagens, não só na usinagem, mas durante o processo, tempos que você investe no seu processo. Você conseguiria falar quantas empresas de software? Eu tenho 3 na minha cabeça que sempre vêm: Mastercam, CGTech, Vericut, Gibscan, mas tem quantas mais nós temos dentro desse segmento também que podem te ajudar dentro desse segmento de indústria 4.0? Tem de medição em processo. Tem Metrologic, né, que faz parte do grupo também. Tem várias empresas que são regionais, né, que são de software. Acho que o mais importante, assim, que a Coromant está investindo, a Sandvik, como um grupo todo, está investindo muito na manufatura, que é para você ganhar a produtividade em todo o processo de manufatura mesmo. E já falando um pouquinho disso, né, falando um pouquinho dessa área do processo, hoje o que tem se discutido muito no mundo todo é uma manufatura saudável, né? Manufacturing Wellness, que é? em termo em inglês. Em resumo, a manufatura saudável é exatamente isso que a gente falou, é olhar a manufatura de uma forma holística. A gente consegue reduzir custo de ferramenta, consegue melhorar processo, mas a gente, como companhia, como empresa, como uma indústria, tem que olhar a manufatura de uma forma mais holística, que é desde o tempo da hora que você recebe o seu material, da compra do seu material, do planejamento do seu material, até a entrega do material no seu cliente. Porque por muitas vezes
Você não consegue só ganhar o tempo da usinagem em cima, consegue reduzir o tempo de máquina, consegue melhorar processos, melhorar a qualidade, eliminar a emissão de carbono, né, utilizando as ferramentas mais corretas. Então, em resumo, né, a manufatura saudável é a forma de você olhar a manufatura de uma forma holística, todos os processos, porque aí a gente vai conseguir tirar o máximo da manufatura. E aí eu estou falando, claro, que é eliminar desperdícios, ter os parceiros corretos, é você contar com gente, né? As pessoas são muito importantes nesse processo. Quem vai desenvolver todos os processos, né, são as pessoas, e as pessoas têm que estar comprometidas, treinadas e preparadas, motivadas para a introdução de todas as tecnologias que a gente está falando. Eu gosto muito dessa maneira como a Sandvik colocou isso, porque assim, ela criou uma ferramenta. Eu utilizo isso hoje, como o Camacho tem feito muita apresentação dentro dessa área, né? E está aberto para quem quiser falar sobre isso, né? Está disponível a todo tempo, é só ligar para ele. Mas ela usou uma ferramenta de 8 passos, que parece uma coisa simples, né? Então eu brinco que isso é uma ferramenta de trabalho. Assim como tem um catálogo e tudo mais, a gente olhar como se fosse um guia, sabe? Como que eu faço isso da maneira que você fazer? Nós temos um guia hoje explicando em vários passos, né? A gente não está dizendo como tem que ser feito, né? Mas a gente está dando um guia para o mercado, dizendo uma maneira de trabalhar dentro de uma manufatura saudável, que essa parte nós conhecemos bastante, que é trabalhar em manufatura. Legal. E eu tenho, né, falei, vindo um pouquinho da academia, fiz mestrado e faço doutorado, não terminei ainda, né? Tem o meu professor Anselmo Diniz, da Unicamp, né? E no bate-papos com ele, a gente fala como que esse tanto de conhecimento chega dentro da indústria, né? Então, e hoje eu estava conversando outro dia com uma professora da USP, ela falou, puxa, hoje é um desafio, né? Porque às vezes você está dando aula aqui, o menino está ouvindo um fone ali, e eu falei, professor, eu acho que hoje o conhecimento está ali e a pessoa vai lá e busca, né? E a Sandvik tem um negócio bem legal, que é o treinamento dentro do site da Sandvik, se chama... O treinamento lá de usinagem da Sandvik, eu vou lembrar e vou botar aqui embaixo. É um EAD, né? É um EAD, e aí o cara é de graça, então tem todo esse conhecimento técnico de todos os catálogos, todos os manuais técnicos, tá ali. Você usa né? a palavra de graça, não é de graça, é um treinamento que nós temos para redução de custo. Ele tem um custo. Mas a Sandvik... Ela disponibiliza como parceiro de negócios. Se você se cadastrar ali, qualquer estudante do Senai, Perfeito. do Instituto Federal, da Universidade Federal, da USP, da Unicamp, eu quero aprender as ferramentas da Sandvik. A Sandvik falou, não, tá aqui, né? Toda a teoria de torneamento, fresamento, furação, corte canal, sistema de fixação, a parte de manufatura, economia da manufatura, que às vezes você vai oferecer uma ferramenta, eu falo assim, pô, você vai num açougue, o brasileiro adora açougue, né? Você vai no supermercado, tem 20 pessoas trabalhando, cortando o carne. Imagina se o cara tiver uma faca de açougueiro que não for boa, ou se a faca não for dedicada a cortar a carne. E, pô, a dona de casa é exigente, a dona de casa, eu quero a carne assim, sem a gordura, tal, corta, e o cara tem que ser rápido. Então, a Sandvik ensina a questão da produtividade que está no dia a dia das pessoas, está na hora de comprar carne, está na hora de fazer lanche ali. Eu tenho 4 filhos, eu tenho que fazer rápido 4 lanches para eles irem para a escola rápido. E está dentro da teoria, do fundamento da economia da manufatura, está disponibilizado, e todo esse conhecimento de indústria 4.0 está tudo dentro de uma plataforma da Sandvik que chama CoroPlus. Então, dentro do CoroPlus, tem todas as ferramentas ali com conhecimento técnico disponibilizada, com vídeos. Então, se você for no YouTube da Sandvik, tem bate-papos igual a gente está fazendo assim sobre a parte filosófica. Eu não lembro qual é a sessão da usinagem, mas falando sobre isso, qual é o futuro da usinagem, qual é Então, a Sandvik Corman é um lugar de conhecimento, né? É um lugar muito forte de disponibilizar o conhecimento, porque eu acho que a empresa é líder, que quando o cliente entende que só vai vencer aquele que produzir mais e for produzir do jeito mais barato, menor custo, ou maior eficiência, é que ele vai vencer. E aí a Sandvik produz as melhores ferramentas do mundo para que o cara produza do menor custo possível no mundo. Então, nas palestras eu comento com o cliente,
que vai diferenciar você estar na China ou no Brasil ou em qualquer outro país como a Índia, ou Estados Unidos, ou a Alemanha? Porque a máquina é a mesma. A Home, por exemplo, que é uma potência nacional brasileira, que a gente tem orgulho de ser uma empresa brasileira, vende no Brasil, na Alemanha, na Inglaterra. Aí tem as outras mundiais, a Mazak, a DMG, que eu fui representante, também. As ferramentas são as mesmas. O mundo inteiro usa Sandvik. Os Estados Unidos, o Japão, a China. O que diferencia esses países, então? São só as pessoas. Porque as máquinas são as mesmas. Conhecimento, as pessoas. Exatamente. É o conhecimento, a cultura e são as pessoas. Então o Brasil tem que vencer. E nós da Sandvik Quorum Brasil e a UTools, como parte da família, né, do ecossistema, né, da colaboração da Sandvik, a gente está em... Vou dizer que a gente não é o maior distribuidor da Sandvik, mas a gente em área a gente é o maior, né? A gente atende Centro-Oeste, então é a maior área. Mas é o mais tecnológico, isso com certeza. Eu acho que todos os distribuidores, a Sandvik tem uma unidade de discurso, e nós todos a gente leva o que a Sandvik ensina, tanto que eu estou falando agora do que a Sandvik ensina, né? E tem outros que eu aprendi bastante, que o cara falou, o que você faz para ter sucesso? Eu falo, a Sandvik tem uma equipe mundial de educação, de marketing, de desenvolvimento de ferramenta, então temos mais de 500 engenheiros no centro de pesquisa. Se você fizer o que a Sandvik está falando, logicamente você pode questionar, mas tem grande chance de dar certo. E a gente tem feito, e por incrível que pareça, tem costumado dando certo para a gente e para os nossos clientes, né? Os nossos clientes muitos deles estão muito satisfeitos, assim. E para a empresa também, né? Sim, eles estão felizes. O cliente fala, eu estou viajando para os Estados Unidos porque eu comecei a ter sucesso quando eu comecei a produzir com um custo mais baixo, usando as ferramentas da Sandvik e o conhecimento que vem agregado com isso, né? Isso é legal. Você tocou num ponto que é importante, né? É assim, a gente desenvolve ferramentas, desenvolve software, manufatura e tudo mais, e aí nós falamos das pessoas que elas têm que estar preparadas, né, motivadas, treinadas, né, para absorver toda essa tecnologia. Então, assim, a gente disponibilizou esses cursos online justamente porque para chegar a um número maior de pessoas. Nós treinamos 3.000 pessoas por ano, com cursos diretos, mas ele não é suficiente para atingir todo mundo. Uhum. Então, os nossos distribuidores, vocês são especialistas também nisso, treinam os nossos clientes de forma a eles aproveitarem, usarem o conhecimento e aproveitar a tecnologia que a Quorum mantém. Mas ele ainda não é suficiente, né? A gente tem que disponibilizar isso via online para dar a possibilidade das pessoas interessadas fazerem os cursos nas horas que convém. Isso. Né? Porque a gente marca um treinamento de terça, quarta e quinta. A pessoa não pode, tem que fazer sexta ou sábado, então faz via online. Né? Essa disponibilização, porque quanto mais gente souber usar o nosso produto, mais a gente acredita que a gente vai ganhar mercado e mais a gente vai ser competitivo. Então, a transferência do conhecimento para nós, ela é super importante. E é assim, um fator, né, um ponto que a gente tem orgulho de falar, é que a gente faz um grande investimento junto com as escolas. A escola técnica, as universidades, o Senai, todos a gente tem uma conexão muito próxima, né, porque a gente acredita muito que esses meninos que estão estudando e se formando são a geração futura que vai aproveitar essa tecnologia. Então, para nós é importantíssima a transferência do conhecimento. Outra vez, quanto mais gente usar o conhecimento, a gente acredita que a gente vai tornar o nosso país, a nossa região mais competitiva. Muito mais. Legal. E o futuro? A indústria 4.0 já está aqui. Então, a gente já tem as ferramentas digitais, está dentro... Está acessível, tanto para o cliente entender quanto para implementar. Se o cliente quiser e trocar informação com a gente vai implementar dentro dos clientes, ele vai produzir ainda mais com custo menor e ele vai entender da onde está, né? Ele vai ver os dados, né? Que o dado é o novo petróleo. Sim. Então, às vezes as pessoas pensam, como vou usar o dado, né? Aí nós a Sandvik Quorum, junto com os distribuidores, a UTools um deles, a gente tem como
trabalhar junto com o cliente e falar, não, vamos lá, vamos coletar os dados. Agora vamos analisar os dados dentro do sistema. Vamos fazer um dashboard e vamos discutir esses dados. Não estou falando que são dados, vamos analisar, porque a grande questão são analisar os dados. Isso é o presente. Isso aí a gente já vai fazer e o cliente que quer fazer, a gente vai fazer. E o futuro, isso eu já não sei. O que a Sandvik Corman tem dito que é o futuro da manufatura no mundo, né? Não sei. E o que você vê no Brasil também? Não, o que eu acho, o nosso posicionamento é assim, o que vai acontecer com a indústria daqui a 5 anos, eu acho que pouca gente sabe dizer, né? Porque é difícil prever o que vai acontecer devido à velocidade que as coisas estão acontecendo. A velocidade não é mais a mesma, né? Agora é outra complementar. E como que a inteligência artificial vai se encaixar nesse mundo também, que é o que estamos falando muito. Então, eu acho que assim, né, ninguém pode prever nesse momento exatamente o que vai acontecer nos próximos 10 anos. O que a gente aposta, né, o que a Corman aposta é que nós vamos continuar desenvolvendo produtos e os produtos vão ser lançados muito mais rápido do que eles eram lançados antigamente, para justamente acompanhar a tendência que o mercado vai ter. Porque a gente está falando do motor elétrico, mas tem um motor de nitrogênio, tem os híbridos que estão saindo, tem novos materiais tipo ferro fundido que estão sendo desenvolvidos mais leves. Então, existem algumas tendências para isso. Eu acho que a resposta da Corman é que a gente lança um produto hoje 3 vezes mais rápido do que a gente lançava no passado. E a gente vai lançar 4 vezes mais rápido no futuro. Quer dizer, um produto que demorava 5 anos para ser desenvolvido, hoje demora 1 ano e meio e provavelmente no futuro ele vai demorar 6 ou 8 meses. Não, isso é uma verdade, né? Porque você viveu isso, né? Você trabalhou em produção. Ferramenta soldada. Ferramenta soldada, e você viveu isso há 40 e tantos anos, você está vivendo isso. Então, né? mas a gente vivia numa velocidade. Sim, totalmente diferente. Você está vendo, né? Você está vendo, totalmente diferente. Hoje, se você demorar, né? Se uma empresa demorar 5 anos para lançar um produto, ela não vai lançar um produto obsoleto. 3 anos ela lança um produto obsoleto. Então, acho que a resposta para essa pergunta, a gente não sabe exatamente o que vai acontecer, mas o nosso posicionamento é lançar os produtos, essa cadeia entre desenvolvimento e disponibilização do material em estoque, ela vai ser extremamente mais reduzida do que é hoje. Porque a gente vai ter velocidade suficiente para acompanhar a tendência. E eu acho que uma outra coisa importante, assim, uma das filosofias da Sandvik, da Corman, é que nós vamos desenvolver o futuro juntos com os nossos clientes. Então, trabalhando dessa forma, né, com a tendência do nosso cliente e nós também trabalhando com essa tendência do futuro, a gente vai desenvolver o futuro juntos. A nossa mensagem é essa hoje, né? Legal. Shaping the future together. Que é realmente isso. No futuro a gente não sabe exatamente qual vai ser, mas nós vamos fazer ele juntos. Né? E aí a velocidade dos lançamentos é extremamente importante. E uma das coisas que a gente pode falar, que é um futuro que já está próximo, né? E a gente não sabe o quanto isso vai acontecer, é a manufatura aditiva, né? Então, pode ser que não tenha mais usinagem no futuro, que tem a tecnologia tá vindo, estão fazendo até casas, né? Hoje, printadas, né? Sim. Imagine se você vai conseguir imprimir uma peça que ela vai ser... Já tem, né? Algumas peças já são impressas, que você já utiliza ela diretamente, né? Sandvik tem um produto que é printado em titânio, uma das fresas nossas, que já está vendendo na prateleira, mas nós estamos preparados para isso, né? A gente brinca com o Camacho, que ele é o especialista nessa área aí, de pó, né? Mas hoje a Sandvik... Pó de metal duro. Pó de metal duro. A Sandvik hoje tem mais 2.000 tipos de pó, hoje, para você utilizar para a indústria de manufatura aditiva. Eu acho que é isso. A velocidade que você tem que ter para novos desenvolvimentos principalmente para implantação. Né? Não adianta nada você desenvolver um produto e não conseguir fazer chegar no seu cliente final. Você tem que fazer chegar lá e é treinamento, é assistência técnica, é o serviço, é tudo isso que a gente está falando aqui. E às vezes o cliente aí, o nosso cliente vai assistir, está assistindo, né? E está ouvindo o que a gente está falando. Uma filosofia também que eu gosto da Sandvik é o seguinte: pensa grande. Então, às vezes, você fala, tô pensando em indústria 4.0, como é que eu vou implementar? Vou botar um Machine Insight, vou botar... Pensa grande. Começa pequeno. Isso.
E faz agora. E faz agora. Né? Então, Pense grande, comece pequeno e rápido. isso. Então, ele fala, pensa grande. Então a gente assim tem feito isso. Fala, pô, eu quero fazer isso, aquilo. O sonhar não custa dinheiro. Né? Isso. Pô, como é que eu vou fazer isso? Um e-commerce, outras coisas. E começa pequenininho. Você tem 3 máquinas, 5 máquinas, 10 máquinas. Pega uma máquina e bota um Machine Insight. Amanhã. E começa agora. Vamos botar agora uma máquina. Né? E é a filosofia que a gente tem implementado nos clientes, até em ferramentas. Cara, você tem aqui 10 máquinas. Você tem um CoroChunk nas suas máquinas? Não. Vamos botar um. Você, não, e compara. É surpreendente, né? Quando você vai falar assim, vou colocar um software, um Machine Insight numa máquina. O valor é infinitamente pequeno do proveito que você vai tirar dessa informação. Sim, o cara vai comprar uma máquina aí... 2 horas de máquina, 1 hora de máquina, você já paga o software. Isso. Porque mudou a maneira de você comercializar software, né? Então, assim, às vezes a gente está falando de uma coisa que pô, mas dá para começar, eu já vi. Tem aqui a tecnologia acessível. E os valores? São acessíveis também. São. Né? Assim como as ferramentas. Quando você fala num CoroChunk, que é um sistema de fixação para fresa e brocas, etc. E ele produz 10 vezes mais rápido que um porta-pinça. Acabou. É muito barato. Muito assim, né? Um custo-benefício. O custo-benefício é maravilhoso, né? Então, é isso. Alguma Não, eu acho... complemento? Acho que um bate-papo legal. Isso aqui é uma coisa que serve para a gente refletir, né? Onde nós estamos. Eu sempre falo assim, onde nós estamos... Qual é o meu planejamento, para onde eu quero chegar e qual as fases que eu preciso para fazer isso, né? Tudo se resume ao planejamento, né? Então, precisa planejar, né? Precisamos planejar onde que a gente quer, como competitivo eu quero ser e aonde estão os meus gaps, né? Então, estamos aqui para ajudar todos vocês, né? A desenvolver e a se desenvolver, que vai ajudar a gente a se desenvolver também em conjunto, né? Então, só últimas palavras, né? De novo, parabenizando a YouTools pelo excelente trabalho que tem feito, né, nos últimos anos. E eu queria dar uma mensagem importante para todo mundo que está ouvindo, que a Coral como a gente falou, uma empresa de tecnologia, líder de mercado mundial. A gente quer estar presente independente de onde nossos clientes estejam e querem levar a mesma competitividade independente do tamanho da empresa. Se você que está ouvindo a gente, você não teve essa oportunidade ainda, contate a gente. A gente vai ter o maior prazer de te visitar, de falar com você virtualmente, se a gente for falar pessoalmente. Mas a gente faz questão de que a empresa brasileira, principalmente, seja muito mais competitiva, né? E a gente só pode fazer isso se a gente estiver trabalhando junto com vocês. Então é importante para nós levar tudo isso que a gente falou aqui, essa competitividade, para vocês que estão ouvindo a gente. Contate a gente se você não tiver o contato ainda. O Ailton está aí, desde 1970, e vendo toda essa transformação. Nós agradecemos a confiança e estamos aí, estamos juntos, né? Então... essa nova tecnologia, pelo menos observando, né? Isso aí, estamos vendo. Isso aí. Então eu tenho certeza assim, que é mais um canal educativo, né? A gente está falando aqui de assuntos e eu tenho certeza que a mensagem vai chegar para quem está buscando esse assunto. Sim. Onde que eu vou... Dos 4.0, onde que eu vou... Quando o cara digitar ali dos 4.0, vai aparecer algum videozinho nosso, ele vai assistir o que a gente está falando, pô... Eu acho que eu vou começar pequeno e vou começar agora, esse negócio, para ver onde eu vou chegar. Porque os clientes que têm já adquirido e essas parcerias com ferramentas, eles percebem quanto é vantajoso produzir no menor custo, na maior produtividade no menor custo. Então, a gente vai começar, quem quiser começar, vamos começar com essa questão de indústria 4.0 também, e quem quiser produzir mais produtivo em ferramentas para usinagem, desde um torno Nardini ND 325, um mascotinho, ou um Centur 30, já um CNC, ou um GL da Home, uma máquina mais moderna, ou um D800, D1000, os centros de usinagem da Home, ou as máquinas 5 eixos que a Home também tem, a DMG, a Mazaki, a Okuma, que tem as máquinas, os Multus da Okuma, o Mazaki é o Integrex. Então,
eu tenho certeza que as pessoas que investem nessas máquinas, desde um torno convencional até um Okun, um Mazak, um DMG, uma Home, eles estão investindo porque eles querem produzir. E a Sandvik tem soluções para todas essas máquinas, tanto de ferramentas quanto digitalmente. De manufatura. Muito obrigado ao Cláudio Camacho, ao Marcelo Melo, Prazer. ao Ailton Almeida. É o primeiro episódio. A gente vai fazer isso aqui por temporada. Então, quer dizer, tipo uma ideia do Netflix, que é... vai fazer alguns episódios e fazer no meio e lançar os episódios da primeira temporada de Eu só assinei o podcast. contrato para a primeira temporada, tá? Exato. Não, se você der fizer sucesso, você volta. E eu tenho certeza absoluta que quando a gente estiver fazendo o novo episódio, que não vai ser muito demorado, nós vamos estar falando de um produto novo que nós estamos lançando no mercado. Verdade. Vamos falar. Com certeza. Muito obrigado. Obrigado. Valeu. Obrigado. Obrigado, Heitor. Valeu.